Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui no 16º encontro da leitura, né, dos clássicos da Conscienciologia, e nós estamos aqui nos 700 experimentos, com o tema de hoje é cosmoeticidade e personalidade. Eu e o professor Jean estamos aqui auxiliando, né, a todos, em função do nosso querido Ricardo estar em viagem. Então, nós vamos aqui fazer o nosso debate, né? E vamos ajudar no que for necessário, aí com os nossos conhecimentos, nossas contribuições. Claro que contribuições de todos, né? Então, vamos lá. Está todo mundo bem? Conseguiram ler as páginas? Eu já me confessei ali. Não, é o termo religioso, né? A gente Sabe sempre. que. Albany, boa noite, querida. Como vai? Tudo bem? Zé Inácio, boa noite. Tô bem, obrigada. Ótimo. Então, A gente. Liliana, eu não consegui fazer uma leitura completa igual, porque tinha muitas páginas, né? Tava Sim, muitas mais. páginas. Zé Inácio, boa noite, querido. Ah, Como vai? olá, Tudo boa noite, bem? tudo bom? Que Grande, ótimo, Inácio. Também. ótimo. A gente vai, na medida em que a gente vai, então, quem quiser, né, falar, então a gente usa aquela metodologia de levantar a mãozinha, e aí a gente vai, então, dando a continuidade aí no debate. Eu não sei, alguém gostaria de trazer, quem leu aqui, gostaria de trazer alguma página. Eu fiz aqui várias anotações, mas aí importante também é ver vocês aí, né? O que que vocês podem trazer aí, né? Alguém gostaria de iniciar? Pode falar, Fernanda. Eu tô até abrindo aqui o documento, porque assim, eu fiz a leitura, né? Igual eu falei, não dei conta de tudo, Sim. principalmente ali da personalidade que eu parei. Ah, e eu achei assim uma profundidade, sabe? Uhum. Essa questão esse dos 700 experimentos, principalmente dessa questão da incorruptibilidade, de você não se autocorromper. Aquele pensamento assim que realmente você pega numa situação de falar bem isso mesmo, né? É muito mais profundo do que qualquer coisa. Então, essa questão assim me chamou muito atenção de ter essa percepção que a questão da cosmoética ela envolve assim uma, uma gama de situações de tudo que você tem como questão de consciência, sabe? Não sei se alguém sentiu essa responsabilidade, talvez, algo nesse sentido, com todo o cosmos. Ele até faz algumas comparações em alguns trechos, né? Sim. Alguém gostaria de comentar? Eu penso que não tem como ler esse, esses capítulos dos 700 experimentos, principalmente a questão da cosmoética, e ficar imune à leitura. Até porque ele coloca ali que não existe incorruptibilidade 100% dentro do nosso nível evolutivo, né? Ou seja, ele está assumindo que até mesmo ele, né, não é 100% e é natural, né? Porque dentro da escala evolutiva, o que é 100% cosmoético já é serenão, né? Essa é a unidade de medida da, da escala evolutiva, né? Que é o nível de cosmoeticidade das consciências. Então, assim, não tem como passar por essa leitura e ficar imune. Não tem, no meu ponto de vista, né?
mantendo o princípio da descrença aí, né, para todo mundo, né? E é interessante, né, isso que vocês estão trazendo, porque assim, eu penso que à medida em que a gente vai caminhando na evolução, um dos pontos super importantes que a gente precisa, assim, estar atento é a questão da cosmoética, né? Tudo que você faz, a começar através do nosso né? Nosso pensamento. Então, todas as nossas ações, né, em todas as áreas da nossa vida, não só intrafisicamente, eu digo até extrafisicamente, né, projetado, a utilização, né, dessa cosmoética em tudo que se faz e o que se pensa, né? Ele tem o teste aqui na página 666, né, o teste da sua incorruptibilidade. E ele traz aqui no item possibilidade, né? A incorruptibilidade da consim é plenamente exequível. Acontece, né? E aí ele coloca aqui 30 expressões atribuídas às pessoas encontradas em livros, biografias e obras técnicas, né? Então ele traz aqui muitos exemplos sobre, vamos dizer, autores, né, que têm determinadas expressões, né? Por exemplo, aqui, ela se comporta com honestidade ímpar, né? Então alguém disse isso, né? No item ali 22, perseverança. Viajor que palmilha a vereda da perseverança. O item 27, saúde. Homem com a saúde da alma. Até que ponto, né, existe essa análise, né, da sua incorruptibilidade nas ações, conforme a Fernanda trouxe, né? Então ele diz assim, no último item lá, desempenho. Tudo isso foi inventado? É lógico que não. Há fatos atrás dessas informações. Se uma pessoa pode ser assim, as outras também podem. É questão de desempenho pessoal. Os serenões existem. Pense nisso, experimentador. O desafio está aí. Então tem esse lado, né? Mas o que mais? Rosângela chegou, Andréia. Boa noite, meninas. Não estamos vendo a carinha de vocês. Aqui Boa é só. noite. Que é a patroa? Dona Esposa? Olha aí, boa noite. Qual é o nome dela? Tá desligado seu microfone. Epifânia, Epifânia. Ô, Epifânia, boa noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem? Tudo Que bem, bom. Epifânia? Eu não Epifânia é sabia que conhecida, você e o nossa. José Inácio eram uma dupla. Também não. Ah, eu não sabia não, gente. Não, Ah, sabia vocês estão não. brincando? Eu não Sério? sabia. Sério que vocês não sabiam ou sério que eles são uma Eu, dupla? eu também não sabia. Eu não Ah, que sabia. legal, Que gente. Eu máximo. sabia. Gente, que A Epifânia bacana. faz parte lá do nosso GPC Intermissão Preciológica, mas nunca falamos disso, né, Epifânia? Legal, Ai, olha que legal. bacana, tá vendo? Muito bom, né? A vida nos traz surpresas. Você chegou a ler, Epifânia, esse capítulo? Não, eu não cheguei a ler o capítulo, porque eu estava afastada do grupo, porque eu estava dando aula à noite. É. Aí agora minha aula terminou, aí eu digo, olha, enquanto não retornar, eu vou acompanhar a leitura do 700, porque Ah, é um livro assim que eu tenho paixão. excelente. Muito bem. Fernanda? Não, maravilha o casal aí, né? Eu tava, os 700 ali, experimento 599 teste das autocorrupções sutis, 199. da página 663. Aham. Esse, não, muito
muitos marcaram, mas esse daí que é sutil, de falar dos animais, da questão da sobrevivência. A gente obrigatoriamente, por sermos predadores, a gente precisa sacrificar outras vidas para estarmos aqui, né? Independente se a gente, até se for vegano, porque ele traz outras questões, até do que mata a abelha. Eu fiquei pensando, gente, é verdade, né? O Uhum, mel, a colmeia, tira lá, né? Que fala lá do apsida, ser inteligente que matou uma abelha. Falou uma abelha, que é o fabricante de mel, né? uhum. Eu nunca tinha pensado, gente. Você vai comer. Então você não tem nem. A pessoa falar que é vegano, que não sei o quê, ela não vai comer mel, né? Porque vem da origem animal. Uhum. Aí eu fiquei, gente, e agora? Mas assim, todo mundo que vai plantar alguma coisa é quase que impossível. Não sei se tem alguém vegano, alguma coisa assim. Aí falou do Angicida, que é o ser racional que matou uma cobra ou a serpente, pequeno e enorme. Eu já matei uma cobra. Aí você come todo dia carne, né? Igual eu falei, eu tava fazendo carne hoje. Então, assim, é complicado. Não sei se deu ali, porque fala assim: a vida é um dom inavaliável. Desfrutar a vida nesta terra nem sempre é fácil. Não raro nos corrompemos, autocorrupção para salvar a nossa pele, a vida do soma ou ou a fim de esquecer de estar em paz conosco mesmo. Isso às vezes é feito com o sacrifício de outras vidas que destruímos. Uma das ações mais revoltantes às consciências despertas, provavelmente inclusive a você, é o ato da destruição da vida. Existem muitos tipos e naturezas desses atos, sendo raro encontrar quem não cometeu alguma destruição na vida, né? Então, assim, é bem complicado pensar assim que é tudo, né? O homem e a mulher que matou a mulher, não se sabe nem não se bate nem com flor. Aí ele meio que voou também um pouquinho ali, né? Lá no Mulhericida. Então, Sida foi todos o, o infanticida, né? Personalidade que matou criança. Aí até eu trago uma questão dos infanticídios que ocorrem com os indígenas, né? Com as mães que são obrigadas a cometer o infanticídio com os filhos que nascem com deficiência. Mas é da cultura deles, né? Temos lá na região Amazônia, tem ainda muitos infanticídios. A criança nasceu com algum problema ou alguma deficiência, a mãe é obrigada a levar a criança na mata e deixá-la lá para ser comida pelos animais, né? Então, é uma percepção também de questão evolutiva. Hoje a gente não pensa assim, né? Mas há tempos ou há vidas passadas, né? Pode ter feito muito isso, né? Como eu acho que é a ingestão hoje de animais que a gente faz, do consumo de carne, que não sei se vocês ficaram reflexivos, é uma parte que me pega bastante essas coisas. Denise? Então, eu penso, no caso dessa página toda, assim, né? É claro que tem algumas coisas que são bem pesadas, assim, né? Quando se trata mais de ser humano, mas ou até animais, né? Parece que assim, que quanto maior o animal, parece que é mais grave. Eu não sei se vocês têm essa sensação. O quanto menor, parece que afeta menos a gente, né? Assim, eu lembro muitas vezes o professor Valdo falando assim: cada vez que você engole um monte de micro-organismo, um monte de bactéria, e vai pro teu estômago, você tá matando ali milhares, né? Se não milhões, não sei. E assim, uma vez eu também fiz uma pergunta eu não lembro agora do. Aquele moço que escreveu, ele escreveu um livro onde ele aparece como aparece as várias vidas dele assim na capa, sabe? Que ele já foi. É, Eu sei quem é. Da consecutivos?
Não sei se ele é da Era consecutivos, consecutivos. mas ele é assim, ele é que ele fala muito da natureza e tal. E eu lembro que uma vez eu fiz um curso que ele participou. E eu falei assim, ah, mas às vezes eu tenho um monte de bichinho dentro de casa, umas, né? E você fica com uma aranhinha, não sei o que lá. Eu falei assim, não, no teu espaço você também tem que ser, assim, meio que radical ali, né? Ali é onde você tem que defender o seu espaço, né? Ele deu uma explicação, assim, que eu achei bem lógica. Porque senão a gente fica se sentindo mal, cada aranha que a gente mata, puxa com o aspirador, né? Porque sempre, ainda mais se tem jardim, quem mora em lugar onde tem jardim, onde tem algum tipo de vegetação, você não está livre de entrar bichinhos dentro de casa, né? Mas eu acho assim que a gente não pode ser exagerado nesse sentido, né? Que eu acho que tudo, ainda mais por causa do contexto que a gente vive, né? Nesse mundo, não tem como você ser totalmente assim, não matar nada, né? Por causa da forma de vida que tem aqui, né? E nosso nível evolutivo também, né? Eu penso. Acho que tudo está dentro desse contexto que você está colocando, né? Porque eu ouvi, eu nunca tive contato com o professor Valdo, né? Mas eu ouvi várias tertúlias com ele. Em duas tertúlias ele falou, inclusive, sobre pisar na grama é anticosmoético. Uhum, E ele tentou ser vegetariano, né? E voltou a consumir carne por uma questão mental somática, vamos dizer assim, né? E a mim me parece que existe um nível de cosmoética que a cada um de nós ele pega, né? E existe uma média geral da população, vamos dizer assim, que a gente está incluído nesse nível médio, né? Então, a matança de animais um dia vai acabar na Terra? Eu acho que vai. Vai acabar a matança de animais, entendeu? A gente ficar consumindo carne, essas coisas. Isso vai acabar. Hoje, já existe tecnologia para produzir carne em laboratório, né, evitar a matança de animais. Ainda é um custo alto, tem todo uma problemática de economia por trás, de grupos dominantes, tudo isso. Mas no futuro, não sei quantos mil anos, né? A gente vai acabar vivendo num ambiente mais cosmoético, de acordo com a nossa média geral, né? Hoje, o outro mata alguém por causa de um celular, por causa de um tênis, né? Então, assim, um pernilongo, uma aranha que nem está falando, ou comer carne, eu ainda não consegui chegar nesse nível de superar isso ainda, entendeu? Assim, Mesmo o professor Valdo, ele voltou a comer carne. sim. E ali traz as autocorrupções sutis, né? Mas pelo que eu entendi, matar um animal e matar um vegetal é anticosmoético sutil do mesmo jeito. Porque Uhum. tem o fitocídio ali, o 9 ser pensante que matou um ser vegetal. Aí coloca milhares de espécies. Aí indo para os bichinhos, né, Denise? Tem o formicida, uhum. que matou o ser pensante que, né, que mata aí a consim que mata uma formiga, ou milhares de formigueiros. Então, quando você pisa, mata a formiga. É bem complexo, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer o que é possível, né? E não ficar se martirizando, é, por conta dessas coisas. É compreender isso, né? Mas É que não às ficar vezes, se culpando, né? é Que que aí é às vezes, pior. assim, vou citar o meu caso, né? Para não falar de ninguém, assim. O que adianta eu falar assim, não, agora eu vou virar vegano, não como mais carne, quer dizer, e tá cheio de pecadilho mental na minha interconsciencialidade, tá cheio de anticosmoética nas minhas atitudes, no que Uhum. eu penso. E aí eu para fora eu falo uma coisa, mas intraconsciencialmente a minha anticosmoética é, não vale nada essa atitude, no meu ponto de vista. Então, assim, no meu ponto de vista, é melhor eu entender que existe anticosmoética dentro de mim e trabalhar essa anticosmoética
do que querer parecer que eu sou cosmoético com uma atitude taconista, né? Porque isso aí passa a ser tacon, né? Eu queria aparecer bem na fita e ficar falando para os outros, não, não come bichinho, não mata, não sei o quê, mas na minha intraconsciencialidade eu penso mal, eu faço fofoca e, e aí? Então, assim, eu acho que esse é o ponderamento que a gente tem que pensar, né? Quando eu penso nisso, eu não me martirizo se eu mato uma aranha aqui em casa. Já matei cobra aqui em casa, eu tenho mato aqui no fundo aqui. Eu, assim, a cobra tá aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho, então, assim, às vezes Defender o seu espaço, né? uma Também. aranha marrom, por exemplo, no É. Brasil, é Uhum. Nossa, perigo extremamente isso. é Venenosa. 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 Ah, eu pego, às vezes, em casa que eles querem matar, eu falo, não, peraí, eu vou lá, pego, joga lá fora na grama. Tá bom, vai lá pra grama. Mas às vezes não dá. Quando eu consigo, eu faço, mas às vezes não dá. Sim. É, é interessante esse teste aqui, porque ele me coloca assim em grupos, né? Os princípios conscienciais, né? E também coloca a questão, vários itens aqui, né? O item 6, o 7, o 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 e 24. Eles se referem a você matar uma consciência, entende? Então, assim, vamos dizer, né? Você comer um vegetal. Eu, assim, por mim, né? Eu jamais mataria um bicho, um animal, para comer ele. Não, eu não faria isso. Aí você pode perguntar assim, mas se tivesse na questão de sobrevivência, eu já não sei dizer. Aqui em sã consciência lúcida, eu não faria isso. Mas esses princípios conscienciais, eles também, né, têm o direito à vida. Mas aí tem toda essa questão, né, da gente não, de a gente ter o nosso espaço. Mas eu acho que o que mais pesa aqui é a questão de você, o cônjuge matou o outro, a pessoa que matou um feto. Eu já vi isso, gente. O irmão que matou a irmã, né, uma personalidade que matou uma criança, a esposa que matou o marido e assim vai. Agora pensa no nível de interprisão com essa pessoa, entende? Com essa consciência, né? E vai saber lá em qual vida, né, você poderia até fazer a recomposição com ela. Então, assim, a gente vê hoje o mundo, né, as cons-réus aí rodando solto, nós somos cons-réus até recentemente, as barbáries que eles fazem, né? Então, assim, o nível de interprisão grupo kármica que você acaba tendo em função dessas autocorrupções sutis. Bota um veneninho aqui na comida do outro, né? Isso acontece. Você não viu aqui recentemente a mulher envenenando as pessoas, botando veneno no bolo? Então, gente, é uma coisa terrível isso, né? Então, acho que é o que ele mostra aqui nesse teste das autocorrupções, essas coisas mais sutis, né, de matar o bichinho, de comer o alface, de, sei lá, de comer carne, enfim. A gente ainda não está nesse nível de compreensão, né? Porque, quer queira ou quer não, existem, como o Jean trouxe, outros meios mais para frente aí que a gente vai ter de consumir proteínas sem poder sem precisar matar o abate. Gente, mas isso é uma cadeia, né? É. É uma cadeia. Se você for pensar, né? Quem cria o animal, por exemplo, o animal depende da ração, quem fabrica a ração, né? Emprego, sabe? A fábrica, né? Que tem lá para fazer o abate. Então, assim, se a gente for ver tudo isso, é gigante o serviço, né, de pessoas que estão envolvidas com isso. A interconexão é planetária. Tudo, Então, total. Não tem como, né? É o leite, que o leite é usado para outras coisas, leite de derivados, né? Então, assim, é uma cadeia. Mas só, pensando, pode falar, já. não, só antes da Fernanda e da Denise, assim, eu trabalho numa cadeia produtiva
que é extremamente criticado na sociedade. Inclusive, eu ouvi lá na Itália uma crítica, que eu trabalho na indústria de pesticida. É É, e tem extremamente aqui. criticada pela É. sociedade. Mas eu, dentro dessa cadeia, eu tenho essa visão que você tem, Liliana. Uhum. Alimentar um planeta com 8 bilhões de pessoas Não é fácil, não gente. é uma coisa simples. Não. É diferente dos astronautas, né, que tem lá todos os comprimidinhos, né, que eles ficam lá, tem todas Gente, nós fomos feitos para mastigar, temos dentes para Ainda mastigar. temos aqui, presa aqui Sim, presa para poder morder, arranhar, né? Os dentes, gente, a arcada dentária foi feito para isso. Então, não adianta querer ficar tomando sopinha, tem que mastigar, né? Ô, Pode Dê, falar. é sobre isso? O meu da casa. Sim, Então tá. a Denise, ainda. ela tem É, uma casuística, né, é Denise? sobre isso. Então, justamente eu me lembrei de uma história, uma coisa que aconteceu aqui, que me fez refletir um pouco. Que assim, a gente fez a poda do coqueiro que tem aqui no quintal e estava na época de reprodução das lagartas, sabe? E aí, quando a gente recolheu aquele monte de folha, olha, dezenas, se não centenas de lagartas começaram a ir para tudo quanto é lado. E aí eu me senti meio culpada, assim, sabe? Falei assim, nossa, olha só o desastre que a gente causou aí com a vida das lagartas e aí a lagarta entrando dentro de casa, foi para os vizinhos, assim, uma coisa assim, né? Um descontrole, né? Mas aí depois começou a nascer folha nova no coqueiro e ela já ficava pelada, sabe? Porque novas lagartas já estavam nascendo ali e comendo tudo a folha do coqueiro. Quer dizer, elas também estão comendo o coqueiro, né? E as borboletas continuaram nascendo, as lagartas virando casulo, tudo. E assim, as coisas vão continuando, o processo, assim, sabe? E eu achei interessante isso, né? E eu me sentindo culpada ali, né, de ter. Eu Hum, interferi de alguma forma, né? A gente interferiu, porque chamou para podar e tal, cortou bastante folha e tal. Tiramos a comida delas, né? Mas não tem muito o que fazer, né? Mas pense uhum. por um outro lado, se você vivesse da produção das folhas do coqueiro. Aí a lagarta come tudo, aí ela é uma praga, né? Ela É come uma a sua, praga. ela come o Sim, seu ganha-pão, entendeu? É. sim, aham. Eis É, aí o pesticida. é É, paradoxal, entendeu? Mas assim, sim, como é que você faz? uhum. Que nem o cara que cria gato. Eu acho que tem algumas coisas hoje em dia que eu falo, não, é, eu não vou trabalhar na indústria de armas, nem na de cigarro, nem na de bebida alcoólica. Mas Sim. tem algumas outras. Inclusive, desculpa, Fernando, mas eu procurei nos escritos do professor Valdo e eu encontrei. A rigor, ele fala, biotecnologia, pesticidas são neutros, a rigor. É o uso que se faz disso que ele pode se tornar anticosmoético, né? Isso sim. Então, se alguém pega um pesticida e usa de maneira completamente inadequada, polui a água, polui o meio ambiente, aí ele está sendo anticosmoético. Mas não é o pesticida, é a pessoa que fez o uso incorreto. Então, Agora só para. Você falou a respeito de trabalhar, não trabalharia numa indústria de armas e tal. Eu, no início da minha carreira, eu fui trabalhar num frigorífico. E foi isso que me desviou da minha Proex. Então, é uma situação bem pesadinha essa daí. Só que eu não conhecia a Conscienciologia ainda e tal, e depois, né, eu era imatura naquela época, né? E aí eu fui por causa do dinheiro, que fui ganhar 3 vezes o salário que eu ganhava para trabalhar nesse frigorífico aí. E fiquei lá 6 anos. Então, foi o suficiente para me afastar, assim, né, da minha Proex, mas. Já recuperei e hoje eu tenho isso como reflexão, né? Pra... Uhum. Fernanda, Fernanda. Gente, muito bacana, né? Porque vai
falando disso, a gente vai lembrando de coisa. E assim, a teia, igual a cadeia alimentar, a teia, a Constituição, ela precisa desse equilíbrio, né? Eu que sou formada em biologia, em biotecnologia, biodiversidade, que a minha área é isso, né? Na primeira formação. A gente tinha uma atividade que a gente colocava baratas, vários animais e coisas assim, qual que você tiraria dali daquela roda? A dinâmica era essa. Aí todo mundo tira aqueles bichos peçonhentos, isso e aquilo. E eles são essenciais, né? A barata é essencial, a gente não pode ficar sem. Até os vírus, tudo faz parte do conjunto. Então, se eu pegar e colocar uma tal espécie, a outra se sobressai e aquilo acaba sendo uma praga. Talvez o ser humano já seja uma praga, né? Talvez. Que tem muito mais, ele usa mecanismos e tá a superpopulação. E aí precisa, às vezes, de uma pandemia. E sabia que é uma lógica que precisa, às vezes, disseminar um pouco o grupo, né, dos seres humanos, porque há uma superpopulação, né? Não Então, vamos É muito, isso. não vamos muito longe. Vamos falar de energia, né? Que é uma coisa, energia renovável. A gente trabalha com energia renovável no Brasil, o etanol, né, de cana-de-açúcar, desde a década de 70, já no século passado, mais de 50 anos. No entanto, a cadeia produtiva do petróleo é o que domina todo o contexto econômico de combustível no mundo. Então, assim, por que que o mundo não se vira para uma energia renovável como a cana-de-açúcar? Hoje se faz etanol de milho também, de outros cereais, e que é uma energia sustentável, renovável, tem captura de carbono, tem tudo isso. Porque existe um domínio econômico global que não quer mudar esse sistema, Sim, entendeu? Esse sim. sistema é o ganha-pão deles, então eles não querem abrir mão disso daí. E aí entra o processo da anticosmoética, Entra o né? processo da anticosmoética. E só para complementar o que a Fernanda falou sobre cada bichinho tem a sua importância, olha só, a cobra é um vilão, né? No entanto, ela também pode ser a cura. Se uma pessoa for picada por uma cobra, tem o soro antiofídico que a pessoa precisa tomar. Se ela for picada de escorpião, escorpiada de aranha, então a pessoa, quando vai ao hospital, ela precisa tomar esses soros como se fosse um antídoto para curar a pessoa. Né? Então, ao mesmo tempo que ela pode te matar, ela pode te curar também, né? De uma certa forma. Né? Então, é interessante. E isso que o Jean está falando existe por trás todo um interesse anticosmoético. Né? Você acha que as pessoas, a indústria farmacêutica, não fazendo uma crítica direta, mas é assim que a gente pode chegar a uma conclusão, né? Pelo menos eu, né? As pessoas não estão preocupadas com a saúde, elas estão preocupadas com a doença mesmo. Ela quer que a população fique doente, porque cada vez mais você vai consumir medicamentos. Né? Então, você ter uma vida saudável é uma coisa, né? E aí você está cheio de doenças que podem ser curadas, mas também existe o outro lado, né? Que quer que você consuma medicamentos. Né? E a Então, pesquisa só é feita quando há um grande interesse financeiro. com Na área certeza. que eu trabalho também. Você acha que É, eles ficam pesquisando a praguinha que dá lá na horta do seu José Inácio? é. Não, eles vão para onde tem um mercado gigantesco, Os entendeu? gafanhotos de ataque, as É, nuvens de aquele gafanhoto. negocinho que tem lá, não É, interessa, quem que vai pagar por isso? É assim que funciona. muito bem. Denise, é o mesmo assunto? Eu só ia comentar sobre essa questão do combustível que o Jean falou, né? Que o Brasil já teve a frota, né, de automóveis, assim, quase que, sei lá, acho que mais de 90% de carros a álcool, né? Um tempo atrás. Então, quer dizer, é possível você ver um país continental como o Brasil, né? Teve quase que
imagina, quase 100% de toda. Ninguém mais ouvia falar em carro movido a gasolina, né? Isso quando sei lá, acho que quando eu tinha uns 20 e poucos anos. E era tudo carro a álcool. Então é assim, é a questão de vontade, né? De vontade política, né? Como se diz, né? Sim. Então, quando tem Aí outros pega interesses, feio, né? pega Oi, Albani? política, pega feio. Sim, Aí é a roda do dinheiro. É muito triste. mas é isso, né? Ver? É o mesmo assunto? Olha, eu tenho outro assunto aqui, mas que entra algumas questões assim, né? Que me chamam muita atenção. É do experimento 584, evitação das crueldades interconscienciais, página 648, que fala dos pensenes, que o Jean tinha Já. colocado, né, e tal, e também uma questão mais assim das 7 posturas, que é a questão das alfinetadas, que fala ali, dar alfinetadas constantes nos megatrafores sensíveis de alguém. E eu acho que eu já fui muito maldosa. Mega Trafares, né? É, Trafares. desculpa. Sabe aquela alfinetadinha, aquela coisa assim, meia que você acha que é uma brincadeira e você tá acabando com a pessoa, ou coisa nesse sentido? Ou sentir alguém fazendo isso? E aí eu fico todos, olha, tenho esses dias todos assim pensando, porque aí você vivenciar é uma coisa, e você vivenciar em outra pessoa, e começar a enxergar isso, que essas alfinetadinhas, sabe? A pessoa tá falando, parece que tudo bem, ela é uma pessoa que tá, nossa, muita, mas ela vem e te traz justamente aquela alfinetadinha. Então, Satisfação né? Mas maior, ele né? e já entregou, sabe, o ponto fraco da pessoa. Eu acho isso assim uma coisa que eu preciso bastante assim pensar a respeito para não estar sendo essa deletora, né? E dando essa alfinetada e tentar entender por que que às vezes as pessoas fazem isso porque elas não têm consciência. Aí tem as chantagens, aí É, depois vem o ciúme e vem quem? A fofoca. fofoca. Que é a fofoca? E aí tem um verbete que fala cortando a raiz da fofoca ou a fofoca. Eu lembro que é um verbete que ela exemplifica falando assim: quando alguma coisa chega para você, se você não repassa para outra pessoa, ou ainda faz um pensamento que, né, já melhora muito. Então você vai cortar a fofoca pela raiz, né? Então, ali fala disso, né? Fazer uma fofoca maligna ou não, sutil que seja, mas você tá fazendo esse pecadilho, né? Aí vai gelo, pressão. Não sei se vocês viram esse daí. Eu anotei isso aí também. Sim. Eu anotei e eu gostaria de acrescentar aqui, né, principalmente na questão que você colocou, que são as alfinetadas constantes nos megatrafares sensíveis de alguém. Eu parei para pensar nisso daí, porque às vezes, o que que eu me vejo fazendo? É uma mega alfinetada no trafar de alguém, mas também é uma heterocrítica. E aí eu fiquei pensando assim, como você faz esse balanço, entendeu? Entre você conviver com alguém, você ver o mega trafar, você ficar quieto o tempo todo, ou você faz uma heterocrítica no sentido, olha, isso aqui que você está fazendo, hum, me parece que poderia ser feito de outra forma, isso tem que encontrar, mas você não deixa de cutucar o mega trafar. Como balancear isso?
Eu fiquei pensando nessa. Mas do jeito que você falou, é um jeito consciente. Agora, alfinetar é a pessoa que tem aquela pontinha de maldade que vai pegar sempre na ferida do outro. É, se você levar por esse ângulo da maldade, sim. Mas você não, quando você fica apontando o mega trafar do outro, você não deixa de ficar botando o dedo na ferida dele, né? Ou dela, né? E mexendo naquele. E às vezes a pessoa tem dificuldade com aquele Depende da mega maneira trafar, como né? você coloca. Não, eu concordo contigo. Acho que depende da maneira como se coloca. Mas eu tenho outro ponto que eu queria trazer. Não sei, O eu vou José mudar de Inácio, eu acho assunto. que. Vou mudar de Da assunto. Inácio. O Zé Inácio falou, ó, levantou a mão, não sei se ele quer. É sobre a questão que o Jean trouxe, né? Do defeito da pessoa. Tá baixinho o Muito som. baixo o som. É sobre a questão que o Jean trouxe, né? Do mega, de apontar o mega trabalho. Isso aí é uma questão também que a gente precisa analisar, né? E estudar. É sobre a questão da gente não ser conivente, né? A gente não ter, tem a questão da TARES aí, como é que a gente poderia fazer uma TARES sem agredir a pessoa? Aí também a gente não ser omisso, a omissão deficitária, né? Você deixa a oportunidade de você esclarecer a pessoa sobre aquele assunto. Então, assim, falando disso, eu fico pensando como a gente poderia fazer, né, de uma forma cosmoética, né? Sem criticar, né? Aí é o que é o difícil, e a gente tem que estudar muito, né? Refletir muito para poder a gente aprender a fazer essa questão dessa TARES, porque tem gente que ela quer fazer a TARES, mas ela faz é o TACAP, né? Ela pega, joga na cara da pessoa, desmorona a pessoa todinha. Aí E aí eu observo assim nos grupos que a gente vive, né? Que a gente convive, existe ainda a questão da concorrência, da competição. Não sei se vocês sabem do que eu estou falando. E aí, nessa competição, surgem todas essas questões aí que vocês colocaram ali para trás, a indiferença, né? Que a pessoa é indiferente ao que o outro fala, porque ela não quer fazer aquilo, não quer. E aí, qual é o motivo dela? Às vezes é porque ela também não é capaz. Então, olha só a complexidade da cosmoética, né? A cosmoética ela é um assunto muito complexo, né? Porque depende muito da nossa maturidade, das nossas, como a gente saber lidar com as circunstâncias e que não são fáceis, as circunstâncias que acontecem nas nossas recomposições, nas nossas interpretações kármicas, né? De uma forma geral. Sim. Alguém gostaria de comentar, Denise? É En- sobre. Então, sobre ainda essa linha, né, que o Jean colocou e também que a Epifânia falou sobre você fazer atares, né? Eu penso assim, uma coisa é você falar, às vezes, com a pessoa publicamente, entendeu? Ou na frente de outras pessoas, e outra é você falar, como o professor Valdo muitas vezes comentava, da boca para o ouvido, né? Que é você entre você e aquela pessoa. Eu acho que quando a intenção cosmoética, quando a intenção é você fazer um esclarecimento, né? Eu penso que não é fácil você medir a conta, né, de você esclarecer sem fazer um estupro evolutivo, ou se a pessoa está madura para ouvir aquilo. Então, assim, não é uma coisa fácil, né? Não penso que seja uma coisa fácil, mas vai da sua intenção, né? Eu acho que começa mesmo na intenção mesmo da pessoa. A Fernanda mesmo colocou, né? A questão da maldade e tal. Então, se você tem a intenção de ajudar, de esclarecer, de assistir, é uma coisa, né? Agora, se você já tem a intenção de ferir aquela pessoa, de machucar, de magoar, então ali é que eu acho que é a questão da alfinetada mesmo. O Jean queria falar alguma coisa?
Eu vou trazer um outro assunto. Ah, sim. Eu só gostaria de ilustrar aqui com essa questão de apontar o Mega Trafar. Eu não sei, pessoal. A gente vive em grupo, né? Vive em sociedade. E a gente, de vez em quando, faz uma análise, assim, né? Da postura da pessoa, de como a pessoa fala, como é que a pessoa verbaliza, né? E eu tive uma reunião aí, nesse fim de semana do voluntariado, né? E é um grupo de trabalho, né? A gente está num grupo de trabalho. E aí, cada pessoa ali faz uma parte do trabalho. E aí, como é que se diz assim? Começou um debate, e aí a pessoa, ela disse, não, mas o meu trabalho é mais importante do que o outro, entendeu? E aí você tá vendo o trafar da pessoa, o mega trafar da pessoa, né? A questão da soberba, da inflexibilidade. Então, eu acho que essa questão de você, às vezes, verbalizar que você está enxergando, você está vendo a dificuldade da pessoa. No entanto, eu penso que tem que haver um posicionamento nosso, né? Então, sei lá, minha conduta foi, né? Eu disse assim, não, mas aqui nós somos uma mini peça dentro do maxi mecanismo. Nós precisamos de todas as pecinhas, de todos vocês, para o mecanismo girar, entendeu? Então, todo trabalho aqui é importante. Ninguém é mais importante do que o outro, ou um trabalho é mais importante do que o outro. O importante é que, juntando o trabalho de cada um, a gente vai chegar ao nosso objetivo. Então, sabe, são formas de abordagem. Às vezes a pessoa nem entendeu o que você falou, mas não importa, você acaba com o assédio. Sabe por quê? Porque assim, a postura minha foi essa, mas a outra pode ficar pensando: caramba, olha que pessoa soberba, olha só a inflexibilidade da pessoa, e ela não verbaliza isso. E fica aquele clima chato. Então aí vem a questão nossa da lucidez, né? O quanto que eu tô lúcida para poder fazer determinadas abordagens, mas desde que seja assistencial, né? Então, a Fernanda trouxe a questão de alfinetar, de você, né, apontar o dedo no outro. A maioria das pessoas, eu penso, né, que sabe onde pega, né, o calo. Porque a pessoa ela pode, assim, vamos dizer, não verbalizar nada, mas a energia dela está mostrando, né? Então, a gente, para um bom entendedor, a própria energia da pessoa, é como ele fala, né, a fofoca aí. Você está vendo que a pessoa está fazendo uma fofoca. E aí, se você não corta a fofinha, né? Fofoca intrafísica. Se você não corta aquele negócio, fica um mal-estar. Às vezes você até tem aquela tendência, né, de querer fomentar a fofoca, botar lenha na fogueira. Mas se a gente está querendo ser assistencial, então a gente tem que ficar na retaguarda, às vezes precisa se posicionar, né? E às vezes precisa ali fazer como é que se diz? Uma, como é que fala assim, entre duas pessoas que estão brigando, você fazer me Mediação. fugiu- uma mediação, me fugiu essa palavra. Então você faz uma mediação. Eu acho que a gente precisa fazer o papel de amparador, não é de assediador, entende? Então, se no caso ali, naquela reunião, eu fosse enfiar o dedo na ferida da pessoa, falar, pô, mas tá, né? Como é que é essa postura tua, achar que o teu trabalho é melhor? E o nós? Como é que faz? Então, olha só, você gera um desconforto, né? E aquilo é desnecessário. Então, a postura nossa é sempre de amparador, né? Assim, pelo menos eu estou trabalhando nessa linha, pessoal, né? Eu venho trabalhando nessa linha. Eu acho que é isso que vai dando lucidez para a gente conseguir enxergar o outro de forma mais assistencial, né? Então, eu acho que outra coisa que ele coloca aqui, ó, que é a coisa mais chata que a pessoa botar você no gelo. Olha que coisa feia, a pessoa não fala contigo. Gente, eu acho isso horrível, horrível. Põe a pessoa na geladeira. Não quero falar com ela, não atendo ligação, não respondo e-mail, não respondo WhatsApp. Aí, olha só.
Minha Olha, mãe fazia isso comigo quando queria deixar eu de castigo. Ela olha não aí, tá vendo? conversava comigo. Olha o assédio que gera, entende? Gera um clima desagradável, né? Eu acho que esse capítulo aqui, quando ele fala dessa evitação das crueldades, é justamente a gente ter essa postura, né? De você fazer esse papel de amparador, né? Então a ideia é essa. Jean, falar? Acho que, não sei se a Fernanda vai ficar no Não, mesmo. eu preciso falar agora. Ó. Não, não preciso. Não sei se eu preciso. Eu Tá bom. preciso é ser mais exemplarista com esse negócio de falar, né? Porque eu quero falar, né? E eu estava pensando exatamente nisso, dessa questão de que você é o que você trouxe. É o teu. Ali fala poder. O poder é as posturas pensênicas são atitudes conscienciais multidimensionais, não concretas ou fisicamente objetivas, mas também não abstratas e imaginativas apenas, e que exercem um poder imenso na construção e destruição sobre os outros, né? E o nosso exemplo, ele é muito mais, como que é a questão? O exemplo arrasta, né? Isso. Como que é? Não, tem Uma um exemplo, expressão que é usada? o exemplo arrasta. Tem uma coisa antes lá. Tem as palavras, faz alguma coisa, o exemplo arrasta, uma coisa assim. É, É, acabou, faça né, o que eu. Mas o exemplo, então, quando vai ensinar uma criança, se ela falou errado, errado, eu vou falar para ela, então, é errado. Eu vou falar a palavra correta. Então, se eu quero que uma fofoca, ela não eu não vou falar, "Ah, você é fofoqueiro. Eu vou dar o meu exemplo que eu não faço a fofoca, que alguma coisa chegou a mim e eu cortei essa fofoca. Então, eu penso que talvez é nesse âmbito, não é? Da gente, que você está trazendo também, né, Liliana? Essa questão, sim. nós, não ser o assediador, né? Eu achei Uhum. maravilhoso isso, muito bom. Não se assedia a Obrigada, pessoa, viu? né? Imagina. Nossa, super É, legal. a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso, é isso mesmo. Vou até marcar aqui, obrigada. A Andrea colocou também aqui É, no chat. palavra Essa convence. questão da fofoca, antes de eu entrar no meu assunto, essa questão da fofoca dentro das empresas, eu aprendi em treinamento muito tempo atrás, quando eu comecei, que é se alguém chega para você falar mal de alguém, você voltar para a pessoa e falar assim: você já deu um feedback para ela, para ver se Isso. ajuda ela nesse sentido ou não? Isso destrói a pessoa, Sim, porque daí ele se dá conta, entendeu? exatamente. Você sabe que eu faço isso com os meus alunos, né? Então, a gente, claro, né, uma diversidade de personalidades, né? E aí sempre tem, ai, professora, é porque fulana fez isso que não sei o quê. Eu falei assim, então vamos sentar aqui, vamos conversar todo mundo? Pode falar isso para ela, que ela fez isso, fez aquilo, e eu quero saber mesmo se foi realmente o que aconteceu, né? Aí pronto, para a conversa, entendeu? É exatamente isso, você corta o mal pela raiz, porque não pode, né? Então você fica apoiando mais aqui, um e deixa o outro lá. Não, a gente tem que tratar todo mundo igual. E aí, se a pessoa acha que tá havendo alguma injustiça, então ela que se manifeste. Mas, assim, tenha coragem, né, de se manifestar na frente do outro. Mas vamos lá. Que mais? Eu quero trazer aqui o página 640, é o capítulo Teática da Catarse Cosmoética Consciencial. Excelente. Ali no, no item 10, né, Qual que que é é a página? 640. No item 10 ali, ele traz ali uma questão que é população, né? Então ele coloca, só então uma enorme faixa da população, agora mais politizada, venha a ser considerada como existente na condição de cidadania e influente de algum modo dentro da sociedade. A cosmoética é a condição sine qua non da evolução. Eu fiquei pensando exatamente na questão política que a gente comentou aqui, né? Que apesar de tudo que a gente vê no mundo e a reurbanização extrafísica a todo vapor acontecendo, né?
Mas parece que há uma consciência maior em relação às manipulações, às mentiras que são contadas nos diferentes meios e todo mundo, entendeu? Lado A, lado B, que conta mentira e não tem ninguém muito santo nesse meio todo, né? Mas me parece que a população está ficando um pouco mais atenta para isso, né? E isso parece, pelo menos ao meu ver, assim, eu tento olhar com esse lado positivo, né? Assim, bom, legal, né? Assim, se a população ficar um pouco mais atenta, a gente pode passar a escolher os nossos governantes pela economia de males, né? O menos pior, essas coisas assim, né? Porque não existe ainda pelo menos na minha visão, um, um grande político, um grande governante, um grande, seja o que for, que dá para falar assim, não, esse cara, ele é cosmoético e vamos confiar nele. Então, assim, mas me parece que a população ficando um pouco mais atenta a essa grande manipulação que existe, como a gente estava falando, as cadeias produtivas, os grandes conglomerados que manipulam, que não querem sair daquela zona de conforto que eles criaram, que eles ganham muito dinheiro. E claro, a gente também se inclui nessa, porque a gente é empregado, a gente ganha nosso dinheiro Né? também. E assim, gente, não estou aqui passando panos quentes, né? Assim, não, a gente faz parte disso daí tudo, né? Então, mais esse comentário aqui para ouvir um pouco de vocês também. É sobre isso que você colocou, Jean. É, parece que os governantes meio que são a média da população, né? Então, assim, para essa população ter dirigentes melhores, ela tem que ir melhorando como um todo, né? Ela tem que ir subindo. Não é para merecer, é porque eu acho que é o caminho natural das coisas, né? Então não tem muito como escapar. Então, se a população vai ficando cada vez mais politizada, mais mas até cosmoética, né? De modo geral, ela vai atraindo, né? Os interessados ali, os dirigentes que vão ter também eles vão permitir, né? Que aquele dirigente mais próximo daquela população coordene, né? Aquele grupo, né? Uma população mais consciente mesmo Sim, dos impactos que a gente causa no nosso dia a dia, né? uhum, Então, às vezes, aquele dinheiro que dá para o guarda para ele não multar, isso é corrupção também, sim, né? Aquele, sei lá, aquela furada na fila que a gente dá, aquela fila enorme, aquela passada pelo lado direito com o carro para ir na frente que eu estou atrasado. Sim, sim, gente, é tudo. eu estou falando dos meus exemplos, tá? Isso é do dia a dia, né? Então, assim, à medida que a gente reconhecer que tudo isso faz parte desse contexto que você está trazendo, Denise, aí começa a haver uma melhora geral, né? Eu penso assim. Viu? Posso falar uma coisa? Pode, claro. É, a minha mãozinha aqui eu não tô achando. Eu acho que o amparador falou assim, ó, você fica quieto um pouco. Ai, ai. E eu até mas estava falando negócio de fila, essas coisas assim. É, vamos pensar na questão das projeções, né? Tem uma parte ali que fala, eu não estou achando, mas fala da questão da sua autocorrupção projetiva, né? Como que você se posiciona no extrafísico, né?
Então, não só aqui no intrafísico, mas como que é? E aí tem muitas vezes os esbregue, que tem aquele verbete que a gente estuda lá na narrativa evolutiva, traz também, né? Como que é o nome dela? Do esbregue evolutivo, Até uma É, Crespo. da Thelma Crespo, né? Então, eu É. fiquei pensando, né, às vezes, né, eu tive essa semana um esbregue e eu fiquei bem, numa projeção, eu fiquei bem baleada, bem assim, pensativa. Então, é uma forma também da gente receber as indiretas, né? Ou a tarefa de esclarecimento, porque o esbregue, ele tem essa função, né? De você acordar aí para o seu compromisso intermissivo. Por que que você tem que hoje estudar a questão cosmoética, da cosmoética? E ali também tem um experimento, eu não consigo achar bem aqui, mas é o que fala das questões do sacerdote e a função que ele exerce, as, né? Não sei se alguém lembra qual experimento que era. ele Deixa eu traz só. várias, O ele, escrito, tra- tá, logo acima. Evitação É, das autocorrupções com exemplos. ele traz é, várias profissões, né, ali. O experimento 583. Eu até tinha separado ele. Evitação deixa, eu das corrupções com os exemplos, mas a deixa. Lilian. Não, não, eu só queria ver se alguém mais queria falar sobre esse que o Jean trouxe, da teática da catarse cosmoética consciencial, só para a gente passar para outro assunto. É, assim, olha, disso tudo que está sendo, né, que foi comentado, as questões políticas e tudo mais, eu acho que a catarse, ela é um momento que vai ocorrer com a gente. Então, assim, você é de um jeito, mas diante da evolução, as mudanças ocorrem, né? Tão cedo, agora ou mais tarde, ou em outras vidas, a mudança vai acontecer. Então, quando acontece, né, ele coloca aqui no item 3, olha, chega um dia em que a consciência entra em uma crise decisiva de autoexame ou em um momento de catarse cosmoética. Assim nascem os primeiros sinais de vocação para o exercício da cosmoética. A auto-organização é insubstituível, ou seja, a pessoa cai na real. Aí tem um outro momento, né, é, que a partir dessa catarse cosmoética, ela estará sempre em moda para a consciência que deseja alcançar a condição do serenismo. Ou seja, a catarse ela vai ocorrendo constantemente na nossa vida, para que a gente tome lucidez das coisas anticosmoéticas que a gente está fazendo, né? Então, tudo isso, vamos dizer, dá liberdade para a pessoa, né? Uma certa liberdade, vamos dizer, consciencial, né? De ela poder ter as suas ações e dela direcionar e ter implícito nas energias dela a questão da cosmoética. Ele fala aqui do serenismo aqui, a partir dessa catarse, a cosmoética estará sempre, desculpa, a reconstrução, que é o que o Jean falou sobre a questão da política, né? Então, olha só, se toda a consciência entrar em catarse e começar a ter lucidez daquilo que faz, né, com cosmoética, ele fala no item 7 aqui, olha. Somente depois que essa catarse cosmoética individual consegue atingir a um número maior de consciência, é que sobrevém a instalação do lento exercício da reconstrução moral, ética, pública do estado da sociedade. Então, predominantemente patológica, que é o caso agora, né? Então, isso é um indício do estado mundial, penso eu, né? Então, quando a consciência começar, todo mundo tiver essa noção, né? E tem essa catarse. A catarse é como se você fala um esbregue, né? Só leva um esbregue, ela tem uma catarse ali. Então, peraí, eu era assim, né? Tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. O que que eu posso melhorar, né? Então, eu acho que tudo isso ele vai falando aqui, né? Tem início os primeiros passos para o casamento da política com a ética, entende? Que as pessoas não têm ética, né? Por isso que está desse jeito. E aí ele coloca aqui nas considerações, você pode avaliar o grau da sua importância dentro da cosmoética no grupo Karma hoje, onde respira e exerce influência da cidadania? Então,
qual que é o nosso papel de cidadão, né, no cosmos, aqui na intrafiscalidade, né? Então, Eu acho fui que tem pegar todo. água, não sei se você Oi? falou, porque ele também eu anotei aqui nesse da Catarse, ele coloca ali, né? A cosmoética jamais funciona como compressor de consciências. Isso, Isso eu achei muito legal, entendeu? Porque a Uhum. cosmoética, ela não está pressionando a gente, é a nossa própria interconsciencialidade que começa a se relacionar mais com a cosmoética e passa a querer ter esse comportamento que você está descrevendo, né, Diana? Uhum. Ser mais produtivo do ponto de vista evolutivo, né? Isso, é um caminho, né, pessoal? É um caminho. A pessoa vai tomando lucidez, vai reciclando, e a partir disso, então, ela vai melhorando, que é o que a gente prevê, né, futuramente, que é o Valdo preveu isso, que a gente vai passar por determinadas situações ainda muito anticosméticas, muitas coisas ainda vão acontecer, até que chegue num nível onde fique nessa condição, né, de estado mundial, né, onde não haja diferença, as pessoas tenham uma postura mais fraterna com o outro, que tenha as leis, né, se tornem universais, então todo mundo tem os mesmos direitos, né? Então acho que aí isso sim é universalismo, né? Muito bem. Denise? Não, então, até isso aqui também me chamou a atenção, né, que o Jean colocou que a consciência, que a cosmoética jamais funciona como compressor de consciências e faz a gente pensar que o amparador não te obriga a nada. Se você quer, se você não tá não tá maduro para fazer aquilo, ele vai embora, ele te dá total liberdade, né, para você. Pode continuar aí na sua baratrosfera pessoal aí, tá tudo certo. Ele não fica dando alfinetada na gente, Não, né? Não, não, não ele deixa fica. você decidir. Você tem livre-arbítrio até para ficar no, sei lá, no meio da baratrosfera. É claro que Se você quiser. tem intenção, ele, olha, eu tô aqui para te resgatar. Você quer? Ele te dá né, um sopro assim de lucidez, às vezes, para ver se você enxerga, se você quer. Opa, joga uma cenourinha ali para atrair, mas se a pessoa não quer, fica lá e pronto, né? Não tem. Exatamente. A Qual Daniele chegou. é, Daniele? Tá com a câmera Daniele, desligada. tudo bem, É, Dani? é, Oi, qual... tudo bem, vocês? Eu tô sem câmera, desculpa. Tô com um Ah, tá probleminha bom. na câmera, mas tô aqui ouvindo. Seja Ok. bem-vinda. Seja Obrigada. bem-vinda. Se quiser falar alguma coisa, é Obrigada. só levantar a mãozinha, Daniele. Tá ótimo, obrigada. Fernanda, qual é o teste que você falou, querida? Eu estava falando da evitação das autocorrupções com exemplos. Aí tinha 583. O teste 583? Ah, Isso. tá. Na página 647. Ai, ai, então, a minha. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu tinha já mudado aqui. O que vocês acharam desse capítulo aqui? Eu não anotei nada dele especificamente. Esse capítulo, para mim, o Pronto. Valdo traz as casuísticas dele, né? Da convivência com esses, vamos dizer, com essas personalidades, né? Então, assim, Liliana, o que me chamou a atenção foi essa questão das mordomias, que muitas vezes as pessoas se angariam com um fato, assim, daquela pessoa exercer determinada função, né? Uhum, E aquilo, ó, a acomodação consiste em as mordomias socioculturais em que fossiliza mais as consciências nas autocorrupções e as conduzem a incomplexos. Ou seja, eis 9 exemplos, aí ele vai colocando as autocorrupções de personalidades humanas, já falecidas, que ele cita, né? é. Com quem tive a honra de conviver e aprender bastante nessa série X.
Mas aí o que me fez pensar foi quando eu trouxe lá os exemplos de como às vezes as pessoas elas têm determinado papel e a sustentabilidade daquele papel social, né, sociocultural, cultural que fala aqui, faz com que ela se manifeste daquela forma e digo isso até pelas dissidências que a gente precisa fazer, né? É, por exemplo, dissidência religiosa, no meu caso. O quanto isso às vezes você tá naquela postura e trazer isso, principalmente frente ao grupo que você tá de convivência, né? Aí ele fala que às vezes a pessoa mesmo, igual o sacerdote, ele tentou enganar a ele mesmo, né? Ó, sacerdote católico que aceitava os fatos da série X. Então ele aceitava o parapsiquismo, aceitava a série X. A gente encontra muito isso. Ah, eu sou católico, mas eu acredito em vida após a morte. Entendeu? E é complicado tudo isso. Vocês estão paralisados? A Liliana está paralisada? Não, Não. não. Ah, tá. E comunica-se diretamente com diversas consciências universalistas que o advertiam com muita lógica e viveu tentando enganar a si próprio e aos colegas fiéis e conscientes. Então ele tem a vivência, ele sabe que não é bem aquilo, mas aquela postura faz com que ele se posicione de tal forma. E às vezes eu me vejo na mesma situação, né? Sendo bem franca, assim, é, falando algumas coisas, porque não vai ter comunicação se eu falar de fato o que eu penso. Desculpa, Fernanda, mas eu vejo nesse caso mais como infiltrada do que você está querendo enganar, alguma coisa nesse sentido. Porque eu conheço a tua condição, né? E eu sei que às vezes a gente tem que se fazer, né? Não que você aceita aquela situação, né? A questão da religião e tal, mas às vezes não tem muita saída, né? Você não vai encontrar espaço nem para conversar e para conviver com as pessoas que são mais íntimas suas, né? Então eu penso dessa forma. Eu acho que às vezes tem a questão da pessoa ser meio que infiltrada, né? E Numa talvez em posição algum assim. momento você vai ter uma oportunidade de esclarecimento, às Hum, vezes. É uma questão, é, o exemplarismo, como você mesmo disse, o exemplarismo arrasta, entendeu? Assim, é seguir firme nas suas reciclagens, no seu trabalho dentro da sua Proexis, e esperar um momento, agir como amparador, entendeu? Tem que ser como amparador, gente. Se a pessoa quer ficar na sim. baratrosfera, ele vai lá e vai dar a mão. Se ele quiser pegar na mão dele, ele vai puxar e vai levar. Se a pessoa não quiser, ele não vai lá arrancar ela, porque ele sabe que não funciona, né? A pessoa vai voltar para a baratrosfera. Tem que ser uma decisão própria dela, né? E muitas vezes a pessoa ficar na religião naquele momento da evolução dela é o melhor para ela. Pode ser o melhor para ela. A gente não sabe. Né? Então, Zé Inácio. Você tem microfone? Microfoninho? Tem microfoninho? É melhor botar que assim a gente ouve melhor. aí Tá acho que eles não picotando. conseguem os dois ouvirem, Mas põe né? um foninho no ouvido de cada um. É, aham. Dividir, né? Aí vocês não estão em conjunto, então. Só que aí para falar é que não dá, né? Quem vai Agora, não sei se falar? sim, eu, Ah, sim. sobre essa questão aí Agora tá ótimo. do grupo, Pode né? falar. O que eu observo, que eu tenho observado com as pessoas que eu conheço assim mais próximo, é que o grupo de onde elas foram, que elas nasceram como intermissivista, eles são religiosos, né? Tem pessoas assim, a pessoa nasceu naquela família de dentro da igreja, tudo, muito religioso, né? E aí eu penso assim que foi a forma, alguma coisa aconteceu por algum motivo, que o evoluciólogo achou que aquilo ali era o local que ele deveria nascer.
lá nas contas que ele fez, né? Dos débitos, dos créditos que da pessoa, da vida que ele tem melhor. E aí, não necessariamente as pessoas da família vão para a Conscienciologia. Eu penso assim que provavelmente, assim, por hipótese, observando toda essa situação, na minha família, né? A minha mãe, as minhas filhas, que eu tenho filhas, né? Elas não têm, assim, uma tendência a ir para a Conscienciologia, não vejo, né? Mas como é que eu entendo? Em se tratando de um ensinamento de ponta, que é a Conscienciologia, já que eu tenho a entendimento que esse é o melhor, eu faço o meu melhor. E aí fiquei pensando assim, quem sabe esse grupo, se eu fizer o meu melhor e eu conquistar o mérito, né? Conquistar essa condição de, na próxima vida, depois da intermissão, vir provavelmente com esse grupo, ou com algum desse grupo, e outros que já se foram, que estão lá, se eu não vou fazer o papel de resgatar esse pessoal, se eu não vim nessa vida para fazer esse rapport com essas pessoas, né? Para que na próxima, na intermissão, eu faça esse resgate e venha com esse grupo. Eu penso assim, que foi plantada uma sementinha no seio do grupo, né? E esse grupo provavelmente é o que nós vamos resgatar, né? Quem conseguir chegar nessa condição. Sim. Só uma colocação, que ela da minoria da minoria. Tem uma parte que ele fala isso. Eu não sei qual onde é, mas eu lembro que falava isso, que nós somos a minoria da minoria. E a questão do universalismo, de pensar de forma universalista, né? Então, Isso, isso, ninguém é tão assim grandiosa essa situação no planeta Terra, esse experimento que nós estamos passando aqui enquanto consciências, né? Nesse laboratório que é o planeta Terra, que a gente às vezes não sabe bem, mas a gente pensa assim, eu penso assim comigo, né? Vamos ver o que é que eu posso fazer de melhor por mim e pelas pessoas. E ver o que é que vai dar disso aí também. Fazer minha parte, fazer meu esforço, né? Porque eu percebo assim que a gente fazendo o esforço da gente em, em reciclar, que nós temos N defeitos, né? Trafares, né? Dificuldades, e a gente buscando essa reciclagem, claro que o amparo vai reconhecer o nosso esforço e nada vai se passar assim, nem os débitos, nem os créditos vão passar sem a vista dos evoluciólogos. Eu acho que. O Jean queria falar alguma coisa? Não, é outro assunto. Não. Tá. Só para a gente, então, complementar, eu acho que é assim, olha, existe uma certa dificuldade dessa transição paradigmática, né, vamos dizer, de uma ideologia para outra, né? Eu também encontrei essa dificuldade. Eu conheci a Conscienciologia já na fase executiva, tinha 34 anos e eu era católica também, mas, tipo, eu entendia tudo para psiquismo, só não sabia dar os nomes, né? Então, essa vivência parapsíquica da gente, o que ele coloca aqui é você não, assim, não evitar aquilo que você sente, aquilo que você percebe, não é isso? A gente, vamos dizer, fica ocultando uma coisa. Então, existem formas, né? Então, essa transição tua de um paradigma para o outro leva um tempo, né? E aí a gente vai se adaptando. Lembrando que se a gente está dentro desse contexto da Conscienciologia, nós somos intermissivistas, portanto, nós temos maior responsabilidade com a nossa evolução, né? E aí, perante os outros, para fazer, como a Epifânia disse, o nosso melhor, né? Para a gente e também para os demais. E por um outro lado, a gente precisa olhar, ter esse olhar
universalista para a gente evitar a questão do preconceito, né? Porque assim, cada paradigma faz o seu processo assistencial para aquele grupo ali necessário. E a gente convive com diversas pessoas com diversos tipos de paradigma. Isso é fato. Então, o fato da gente respeitar o limite da outra pessoa também amplia a nossa visão assistencial. Nós não podemos ficar fazendo estupro evolutivo, né? A gente vai com um jeito mostrando uma coisa, mostrando outra, sempre que há uma brecha. Às vezes você fala alguma coisa, né? Às vezes a pessoa assimila, às vezes não. Agora, existem técnicas, né, também que a gente pode fazer assistência sem precisar falar uma palavra, né? A TENEPS, por exemplo, né? O fato de você trabalhar as energias, enviar boas energias para a pessoa nem está sabendo o que você está fazendo, não importa. É anticosmoético, isso não. Por quê? A cosmoética ela está embasada não só na nossa intencionalidade, né? Mas ela tem a cosmoética junto. Então, é isso que dá a lucidez para a gente. Então, existem muitas variáveis, né, com relação a esses paradigmas. O primeiro ponto é a gente não negar aquilo que a gente, de fato, consensou extrafisicamente, né, antes da ressoma, junto com o evoluciólogo. Se a gente foi resgatado em algum momento, é porque também a gente teve o mérito. E vamos lembrar que antigamente, quem é que fazia assistência? Era a igreja, era, como é que se diz? As freiras, eram os padres, não tinha outra forma, né? Então, a gente veio desse meio. Então, a gente teve um nível também de vivência, né? Pelo menos eu penso que eu tive nessa questão religiosa também. E foi lá que eu aprendi a fazer assistência. E de repente foi lá que nós viramos a página, né? Para uma outra, para começar a frequentar o curso intermissivo. Então, também a gente não pode banalizar o que a gente já foi, o que a gente já viveu, essa vida. Tudo isso é experiência. Tudo isso serve de experiência. E quando a gente tem esse olhar para uma outra pessoa que tem um paradigma diferente, e a gente vê as dificuldades da pessoa, o melhor que a gente tem a fazer é estar com? Não sei. É Atares? Depende. Depende do momento, depende da situação. Então, o trabalho com as energias e você poder enviar boas energias para a pessoa, eu acho que isso também é válido, né? Vai ajudando a pessoa de alguma forma. Jean, quer falar? Eu acho que a Albani levantou a mão antes. Albani? Não? Não. Na realidade, acho que o que eu quero colocar aqui é na página 649, os princípios da incorruptibilidade pessoal. Eu acho que ele meio que complementa tudo isso que está sendo dito aqui, Uhum. porque ali ele tem o item vivência. E aí ele coloca assim: a autocorrupção escraviza, fazendo a consciência crer no que finge. Então, assim, se a gente nega as coisas que a gente conhece, vivencia, como ele colocou nos exemplos que a, a Fernanda trouxe, que a Liliana estava falando, a gente passa a acreditar naquilo e aquilo acaba nos escravizando, porque depois fazer essa mudança é mais complicado, porque daí cai naquele papel sociocultural que a Fernanda falou, né? Então eu só essa questão da autocorrupção como uma espécie de um pecadilho mental que acaba me conduzindo a um determinado comportamento que dificulta depois a minha saída desse comportamento. Então, a mim parece que complementa, entendeu? Esse princípio da incorruptibilidade pessoal, ele meio que chancela essas questões que ele coloca ali das pessoas que ele conheceu, que tinham parapsiquismo, tinham conhecimento, admitiam uma série de coisas, mas nunca assumiram publicamente, né? A síndrome lá do Sanddenborg,
que é o Swedenborg, isso. cientista. É. É, Essa daí ela é bem debatida até dentro da TEX, né? Com a Uhum. questão ali do... O Lost traz bastante, né? sim. E eu também já trouxe, assim, nessas questões, assim, ele, acho que foi, sabe aqueles, a atividade que a gente faz de esclarecimento com ele, que é a CAPEX, A né? CEPEX, né? É, Isso, consultoria. nessa consultoria, e ali apareceu nos 700 experimentos, né? No item 7 do anterior, tá, Jean? Você trouxe lá para frente, mas assim, é que tá tudo interligado, né? Tudo é Sim. uma questão interligada. É muito interessante toda essa rota, né, que foi feita aí, essa construção das ideias e tudo mais. Por Não, isso, e olha mais para frente, na página 659, o diagnóstico da consciência incorrupta, eu achei o máximo isso, porque ele coloca assim: o autocorruptor é mais estimado por seu amparador do que por si mesmo. Este é um dos paradoxos do nosso nível evolutivo. Hum. Então, assim, tá tudo certo, entendeu? Para o amparo, tá tudo certo. No momento que der a oportunidade, ele vai estar ali e vai aproveitar a oportunidade da assistência, da interassistência. eu acho que para quem é tenepsista, tem essa oportunidade, às vezes, de estar mais esse contato diário com os amparadores. É muito perceptível isso, né? Essa questão deles respeitarem a gente naquele momento, pelo menos assim, o que eu sinto, né? Das suas intenções ali no seu dia a dia, né? Com o trabalho de energia, o que que eles precisam te ajudar ou não. Acho bem É, interessante. isso que você falou é uma coisa importante, Fernanda. É, a gente vê, né? Claro, a gente dentro do voluntariado ou na vida profissional, que seja, você tem, assim, inúmeras atividades. Aí, num determinado momento da vida, você percebe que as coisas começam a deslanchar de uma certa forma que às vezes você nem esperava aquilo. Mas por quê? É em função do esforço teu, certo? Porque se você não se esforça, você quer ter amparo de função como? É vamos dizer, você está falando de amparador, né? Então, às vezes você está tão empenhada em determinada tarefa que você tem insights, né? Às vezes o amparador está do teu lado e você nem percebe. Você não dá brecha para ele em função do seu PCN, né? E aí as coisas elas começam a ocorrer e isso começa a dar, a gente começa a fazer esse mapeamento da sinalética, né? Você mapeia os sinais parapsíquicos, isso vai ajudando você a melhorar o seu parapsiquismo, a ter esse desenvolvimento parapsíquico de saber as coisas, e aquela lucidez, né? Então eu vejo que a gente tem o amparo de acordo com a assunção nossa das nossas responsabilidades em tudo que a gente faz. E a cosmoética está dentro, né? Não sei o que é que vocês pensam sobre isso. Não, eu acho que é por aí. À medida que você assume mais a responsabilidade da sua proexis e passa a investir mais nessa assunção, você automaticamente vai receber esse nível de assistência necessário para as tarefas que você tem que realizar, né? Se você vai para a retaguarda e fica ali no banco de reserva esperando o momento de entrar, você vai ter um amparador ali também nesse nível seu, né? Então E eu lembrando, concordo contigo, né? e lembrando também que a gente recebe os aportes, seja de alguma forma, né? Às vezes sabe, uma ligação de alguém que fala alguma coisa para você, ou um encontro com uma pessoa, às vezes até aporte financeiro. Então, assim, quando você está naquele veio da Proexis, né, naquela vertente ali, as coisas elas vão acontecendo. Por quê?
O operador deseja o seu completismo. É só você que não entende isso às vezes. Tem Aconteceu recentemente agora. Eu estava viajando a trabalho e uma determinada situação, e aí eu fiquei na dúvida nessa situação, né? Faço ou não faço, faço ou não faço? Eu falei, não, vou acalmar aqui, vou fazer um trabalho de energia e vou tentar ver se eu consigo uma inspiração, né? E aí fui lá, tal, não sei o que, tava num hotel, né? A mensagem que veio foi, tanto faz. Falei, "Pô, tanto faz? Podia ser um pouquinho mais. Mas Mas pensou, por que tanto faz? Porque tanto fez mesmo, porque o que aconteceu na sequência é, foi exatamente o que aconteceria se eu tivesse feito. E como eu não fiz, ele falou, tanto faz. Ou seja, não fazia, tanto fazia mesmo, porque aconteceu o que tinha que acontecer. Eu achei bem didático. didático, entendeu? Assim, tanto faz. Falei, tanto faz, tá bom. E tanto faz mesmo. Eu tô achando interessante que está encaminhando para a personalidade, que é a segunda sessão ali nossa de hoje, né? E como a gente não falou, mas logo ali no início fala da consciência ou a consciência extrafísica, e Qual fala é dessa questão do ser de luz. O primeiro, 605 da página 669. a 669? E Tá é bom. interessante que vai trazendo justamente essa percepção dessas consciências, como elas se manifestam, né? E a gente tem essa possibilidade de perceber quando está tendo esse amparo, né? E como que isso é uma coisa muito transcendente, né? Traz isso dali. Aí vai falando a 15 traços característicos da identificação mais frequente de consciência assistencial, sadia, que seria quem? Nosso amparador, né? Ou os amparadores que seriam isso. E aí é a fala da afetividade, como que você se sente. Se você está irritado, provavelmente você não está com amparo, não é verdade? E foi isso que eu fiz a leitura, né? Se tá assim sentindo aquela questão assim mais o que me dá segurança às vezes, não, eu tô acho que tá beleza, isso é o que a gente trabalhou nos três futuros, Denise, da paz interior, né? Que tem naquele verbete da assistência lá ao compartilhante. É da assistência ao compartilhante? Não é mais. Esse Não é, último que a gente. não. Esse da paz interior. Da autoincorruptibilidade, não, é da autoconflitividade. Autoinconflitibilidade. Do autoconflito, Anti, para você. anticonflitividade. Anti-inconflitividade, né? Sei. E ela tem muito a ver com isso. Quando eu estou com o trabalho das minhas energias em dia, né? Teve até 2 dias atrás, teve uma tertúlia matinal do Mário, que ele fala dessa questão das técnicas da, energéticas, né? E já tem não sei quantas mil visualizações dessa tertúlia matinal. E ele vai falando o quanto que, às vezes, as pessoas que não cuidam que a gente precisa, tem um grande mecanismo que é das energias conscienciais, de trabalhar com as energias, de usar essas técnicas, e às vezes não usa. Que é igual a Liliane estava falando, né, Liliane? Às vezes os amparadores estão tudo ali, esperando, e a gente nem se dá conta que eles estão querendo tudo ajudar, sei lá, e se deixa, né, levar. Tanto faz, né, Jean? Tanto Tá que faz. nem pica-pau na cabeça tua, na árvore, assim, pi, 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 né? O pica-pau comendo aí, você nada, nem se toca. José Inácio, 8:06. É 21, 9 e 6. Você não vai se É. manifestar, Zé Inácio? A Andréia tá super quietinha, a Rosângela, o Rosângela, José Inácio só deu a vez. Você ainda não fala ouviu no eu falar, né? microfone. Fala no microfone, pra gente ouvir direitinho. Ah,
Ai, não tô, não tô Eu já tão vou ser direito, não. expulsa, o Ricardo vai me expulsar Ah, depois. Só o fone de ouvido. A Rosângela apareceu. Errou. Tá linda de vermelho. A dama de vermelho. Tudo bem, Rô? como vocês não Cadê André? ouviram eu falar hoje, vamos lá. Deixa Qual? eu acho alguma coisa que eu anotei. Eu tenho uma aqui que fala da imaginação. Diga a página. É o tipo de consciência. Diga a página. Problema, né? De a 667 a página. Qual? 667. 667? É. Qual que é o item? Tipos de consciência problema, né? Problema. Problema, tá? A imaginação, o holopensene carregado no 100 pode levar ao genocídio da Guiana à Conscienciologia. E a projeciologia ressalta, como consequência de pesquisa, os cuidados que se precisa ter para fecundidade, repetição ou esterilidade da imaginação. O triângulo é um sobremaneira difícil para todos nós sustentar com equilíbrio as três bases da relação triangular: consciência intrafísica, corpo físico, vida humana. Esse daqui que é o que a gente precisa, sobrevivência, né? Do triângulo. Que seria a consciência intrafísica, corpo físico e a vida humana, que é para a gente organizar isso daí, né? É o que falam aqui. E tem vários outros itens aqui a mais. Dos conflitos, a evolução consciencial não é um caminho reto, dentre muitas condições conflituosas. A consciência pode ser destacada e com 6 itens, né? Criatividade, cultura, prestígio, e tem mais aí. Temporalidade. Alguém viu essa página, pode comentar um pouquinho disso. Qual o título lá? O título da página? Tipo de consciência, problema. Tipo de Só uma consciência. observação, você viu, já, Inácio, que as mordomias, elas entram ali de novo, que é a questão que estava lá em cima, falando lá da que eu trouxe, né, daquela abordagem das autocorrupções por exemplos, né? E ali fala desses exemplos, justamente exemplos, Oh, tipos de consciência problema, né? vamos lá. Acho que ele não te ouviu, Não ouviu. Fernando. Eu tava sem o foninho. Ouvi um pouco. Aqui faz parte dos mesmos raciocínio e leitura que a gente fez, mas eu não sei explicar muito, eu anotei aqui, né? Eu achei interessante sobre essa maneira difícil, né, de sobreviver. O tipo de consciência é problema, né, que tem. E lá no final, José Inácio, tem a questão também, não sei se vocês também viram, dos problemas, e tem ali dois tipos fundamentais, a consciência problema anacrônica e a consciência problema renovadora. A crônica é a evolução consciencial espera de nós as sementes da inovação que brotam em nossas mentes, empregando todo o repertório dos instrumentos heurísticos
e um saldo positivo da concepção íntima aproveitáveis. Tem a ver com o que a Liliana também trouxe, daquela questão de sermos uma semente, né? De semear tal coisa. A gente pode tanto estar semeando coisas boas quanto coisas ruins, né? Foi aqui, foi Então, onde ela viu antes, né? não, ela colocou a questão de sermos da peça da engrenagem, de ser, A de mini plantar peça. de ser uma semente. Qual semente que a gente está colocando? Pelo menos o que eu ouvi, não sei se tem relação, mas eu imagino, eu fiz essa relação, né? E essa questão de ser a consciência de que, como tem dois tipos, não, haja vista ou exposto, uma conclusão se impõe quanto aos seres humanos que podem ser classificados em dois tipos fundamentais: consciência problema anacrônica e a consciência problema renovadora. Por quê? Nem todo problema ele significa que é negativo, na minha opinião, pelo que eu estou entendendo. Quando ela é renovadora, é o que eu preciso fazer uma transformação, alguma coisa assim. Não- e a anacrônica seria aquela uma como coloca lá em cima, que vai ter até o clonismo, ela vai imitar, ela vai ser autocorrupta, né? E vai estar colocando. Aí depois ele fala que a evolução consciencial espera de nós as sementes da inovação que brotam em nossas mentes, empregando todo tipo de repertório dos instrumentos heurísticos e um saldo positivo das concepções íntimas aproveitáveis, né? Porque é uma questão assim de pensar que não vai ser algo florido, aquela coisa assim romântica, tudo certinho, né? Ela vai ter os seus percalços, e é com isso que a gente vai ter que, às vezes, estar lidando. Um exemplo bem, assim, que me veio agora, se eu quero fazer um resgate na baratrosfera, eu vou ter que passar por uma situação, né, não, não muito legal. Se eu quero fazer uma, uma recim muito significativa, muitas vezes eu vou ter que fazer aquela fratura exposta, né? Vou ter que tirar do lugar, vou ter que voltar. Então, vai ter que fazer toda essa restauração. Então, eu imaginei nesse sentido, né? Dessa situação toda, eu vou ter que que me restaurar, me renovar. Ainda mais, por exemplo, numa vida passada, eu tive um contexto, talvez eu cometi o infanticídio, fui uma índia, alguma coisa nesse sentido, que às vezes eu penso que eu trabalho muito com as questões da deficiência, né? Hoje, talvez eu vou ter que estar fazendo essa questão restaurativa, né? É, e renovadora também. Não sei se seria nesse sentido que trouxe também essa questão de problemas, né? Alguém mais gostaria de falar sobre consciência problema anacrônica e consciência problema renovadora? Essa consciência, problema renovadora, né? Quando você falou, Fernanda, se eu for lá para a baratrosfera fazer resgate, você vai ser um problema para os assediadores ali, né? Eu pensei, me veio essa ideia, né? Para quem que você está criando o problema, né? Para quem quer manter as coisas como estão, ou, né? Se você é renovador, você tá é, chateando ali quem quer continuar do mesmo jeito, né? Então, pensei dessa forma. Essa consciência problema anacrônica é a pessoa que ainda está no processo de reciclagem, né? Ela está com esses pensamentos ainda, porque tudo começa no PEN, né, gente? Quando você não melhora o seu pensamento, as coisas não caminham. Essa consciência problema inovadora pode ser aqui no nosso ambiente mesmo. Um exemplo clássico: você vai, de repente, no ambiente de trabalho, fazer alguma modificação ali, você às vezes acaba gerando um problema no outro. Então, toda consciência que tem renovação, está falando de reciclagem, né? Não só intraconsciencial, mas pode ser também é, existencial, ela, de repente, ela vai causar um impacto. De repente, nas companhias extrafísicas, que já vê que você está numa determinada mudança, não quer mais aquilo
ser mais daquela forma, ter mais aquele comportamento, que é anacrônico, houve uma renovação. E tem gente que fica incomodada, né? As consciências ficam incomodadas. Então, quando a gente mexe no nosso micro-universo consciencial, isso tem uma reverberação. Ela é multidimensional. Ela incomoda, tanto conscientes quanto consciências, né? Então, às vezes, o problema, às vezes, é a solução. O paradoxo, né? Então, tem esses dois tipos, né, de consciência. Então, para você sair deste aqui, do modelo anacrônico, para a gente vir para essa parte mais renovadora, exige um esforço grande, é uma ponte, é um crescendo, são degraus, né, que você vai, as nuances, né, que você vai aos poucos angariando, através do esforço que você faz. E aí você vai minimizando as suas imaturidades para que você atinja um nível melhor de comportamento, né? Já que o temperamento é a última coisa que muda na consciência, mas você pode ir renovando, né? Vamos dizer assim, usando seus trafores para minimizar aí a superação dos seus trafares e de repente fazer aquisição de novos traços conscienciais para te ajudar nesse processo, né? Me parece que a consciência problema anacrônica, ela está lá no comecinho da grupo Carmalidade, né? Ela está ainda no processo de criar a É, interprisão grupo kármica dela, né? Ela ainda não se deu conta da necessidade de sair daquele holopensene, daquele bolsão, daquela forma de pensar, de agir, e então fica reforçando aquilo, né? hum, Até o momento que aí, como a Liliana colocou, até o momento de, não, agora eu tenho que sair disso aqui para aquele lá. É um esforço, né? sim. Gente, um exemplo clássico. O meu pai tem 85 anos. E às vezes ele tem uns comportamentos, fala, pai, não dá mais para falar, mas eu sou assim, não vou mudar, É. não. Que você vai querer mudar uma pessoa de 85 anos, gente? Pensa Sabe? bem. Aí briga com a mãe, né? Aí a mãe fala, seu pai faz isso. Sim, mãe, deixa ele. Ele não vai mudar. Não recicla, entendeu? A pessoa, por isso que a evolução demora. A gente demora a reciclar os nossos traços conscienciais, ainda negativos, né, da personalidade. Então, existe. Você vê como é que é o negócio, né? Então, assim, o meu olhar, né? Eu olho e falo assim: caramba, a vida é tão simples, né? Vamos passar isso aí, vamos para frente. Mas aí a pessoa não consegue, ela tem limitação, a palavra correta é essa. A pessoa tem limitação, né? Ela é limitada naquele micro-universo dela. Não quer expandir. Às vezes a pessoa tem até neofobia, né? De coisa nova. Você vai introduzir um negócio novo na vida da pessoa. Ah, não, espera, né? Acho que não é assim. A pessoa é cheia de fobia, né? E aí tem aqueles que gostam de desafios. Sai do anacronismo. Não, a pessoa precisa de coisas novas para se motivar, né? A motivação não está fora, ela está dentro. Mas aquele fato ali motiva a pessoa ainda mais para ela seguir à frente. E tem gente que é super antagônica a coisas novas, né? Super antagônicas. Eu falo, pai, vamos na academia? Na academia? Não, Hoje eu não posso. Hoje eu tenho um não. compromisso. E agora minha mãe já vai, né? Então, mas você vê, é coisa, né? Vergonha, acho que não é mais para ele. Não sei, as pessoas vão chegando a determinada idade, elas acham que tem coisa que não é mais para ele, né? Às vezes coisa simples, né? Então, E mudar hábitos é muito difícil, né? Para qualquer e um. Imagina para sim, pessoa com idade mais avançada, né? é. Principalmente se você pegou um hábito e cultivou ele por milênios, né? Pois é, E gente. te ajudou lá no passado, lá atrás, muitas vezes, né? Uhum. Porque era um outro momento, era uma outra situação, era uma outra, vida. Aquilo pode ter te ajudado muito. Hoje ele não te ajuda mais. E Mas você mantém, né? aí você tenta reciclar. É. Fica na automimese.
Albany? Não precisa ser idoso para ter aquele escudo, viu? Eu trabalho em escola, tem professores, Ah, bom, isso é são verdade. jovens É. e assim, ó. Cabecinha Estou quadrada, né? falando nem da conscienciologia, estou falando em todo sentido, religioso. É. Agora com esse avanço, vai no banco pagar as coisas, paga tudo pelo celular, né? E não aceita, não adianta. É aquela cabeça dura. Vá lá, então, pega a fila. Não Eu já acompanha a cansei de falar, tecnologia. já desisti. Eu ensino, quer aprender, não quer. Então, em todos os sentidos existe isso. Não precisa ser idoso, não. É, eu citei exemplo dos meus pais, né? Mas assim, de fato, isso que você falou é verdade mesmo. As pessoas têm fobia das coisas, né? Tem A minha neofobia. mãe, quando eu conheci a Conscienciologia, eu falava para ela que eu não ia ser mais espírita, que eu estava só indo porque tinha que levá-la, né? E ela falou assim: ai, filha, nessa vida não dá para mim mais, né? Porque ela. Aí ela falou assim para mim, mas na outra, quando eu vier, eu vou vir junto com o Valdo. Ela falou: Ah, eu vou aprender. Então, quer dizer, você vê, ela morreu com 90 anos. E eu consegui participar. Eu conheci em 2009 e consegui participar mesmo assim que eu fui convidada por causa da pandemia, porque antes da pandemia a gente não tinha oportunidade é, de participar, não tinha. Tinha esses encontros assim, não existia. E depois da pandemia, eu achei que evoluiu bastante, em todos os sentidos, eu acho, na parte de tecnologia. sim. Você Foi uma mora, renovação, né? você Foi mora no interior de São principalmente Paulo? essa abertura que foi dada para nós intermissivistas, né? Que eu, por exemplo, eu tenho 68 anos, então eu tive essa oportunidade com mais idade. Tem gente que conseguiu mais jovem, então a oportunidade que veio foi muito boa pela internet para gente, entendeu? Porque pode ver, cada um que está aqui mora num lugar. Sim. Ninguém, eu moro em Amparo. Cada vez que vocês falam Amparo, eu penso, pode deixar. Vai amparar, eu falo Ampara mesmo. Eu até Perto de penso na minha Jundiaí, filha. da minha Você é de cidade. Jundiaí. A Rosângela é da onde? Fazer a Rosângela já falar. É, a Rosângela tá quietinha hoje. Eu sou de Santa Rita do Passa Quatro, Ah, Ah, então. O perto Jean de é da Ribeirão onde, Jean? Preto. perto de Ah, Ribeirão, isso mesmo. o É. Jean é da onde, Jean? Bem pertinho, gente. O Jean acho que Eu mora sou dos não Estados. mora no Brasil, né? Não, eu Não, estou nos Estados Unidos. Estados Ah, e o Unidos. seu José, com a esposa? Tá desligado o Pode microfone. falar. Ah, eu moro aqui em Teresina, local No do Piauí. calor, beleza. No Que Piauí. No Piauí. legal! E a Liliana? Eu moro em Jundiaí. Ah, também? Não, eu que falei que moro em Jundiaí. Não, mas a... A Fer- Rosângela? Não, A aqui em si, como Fernanda. ela chama? Esqueci seu Fernanda. nome, que vergonha. Denise. Denise também mora. Não, eu moro em Não. São Paulo, São Paulo, Ah, São São Paulo. Paulo, é É. verdade. Achei que É você que a Aham. era Denise Jundiaí, não mas é São mudou Paulo. ali o Apex Ah, eu Internacional. esqueço, É. desculpa, gente. E eu e a Andréia moram no Paraná, né, Andréia? É, eu moro Longe? em Foz. Eu sou do Rio, mas eu moro em Foz. E eu Cadê a moro em Andréia que eu não Francisco tô vendo? Beltrão. Você não tá perguntando porque você já sabe. Desculpa, viu? Pergunte a Fernanda que a gente não sabe. Fernanda mora onde? Francisco Francisco Beltrão, Beltrão, É que estado? Paraná. 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 É Ah, perto de. Eu tenho que falar, né? Mas é perto de Pato Branco. Pato Branco, Pato Branco, pé de Branco, tchê. Chopinzinho, Muito bem. Chopinzinho, Pato Branco, dois dois vizinhos, vizinhos. Realeza. É, Andei muito por esses lados já. Aqui é muito um monte bom. de monarquia, sabe? Né? ah, Coronel Vivida, Realeza, Renascença, eita.
É a cidade Aqui, que... Teresina é Teresa Cristina. É Olha, homenagem à Imperatriz Teresa Cristina. Esse- olha Eu acho só. que aqui também não escapou, não. é, Que bom, né, gente? Maravilha. Eu acho que é isso que fortalece, né? A gente fortalece o vínculo consciencial, né? Com esses encontros, com esses debates. Eu acho que isso, o que a Albany trouxe, né? Essa questão de depois dessa pandemia, esse abertismo, né, da Conscienciologia, de poder fazer cursos e, enfim, essas reuniões online, isso colaborou demais, porque senão a gente acaba ficando isolado também, né? Se você não tem um grupo Isso. ali na sua cidade que estude, né, esses conceitos, você teria que se deslocar a Foz, e nem sempre isso é possível, né? Então, Liliana, é, eu tenho que falar uma coisa agora. Tenho que falar. fale. Eu acho que eu não sei se eu tenho que falar, mas assim, é, eu estava até comentando com a Denise que eu estou bem feliz que eu terminei o curso junto com a Albani. Olha que legal. O curso de iniciação da Conscienciologia, Projeções da Consciência. E foi Uau! online. Olha aí, tá vendo? Agora tem que fazer o T, TC, Mas só ano que vem, minha EPC. amiga, não tem mais. tem. Eu vou fazer O agora, final de IPC, semana, IPC é Mas TPC. onde? em Cascavel. Então, eu não posso ir para Cascavel é aí. Eu não ótimo, posso né? faltar na escola. E Cascavel é aqui pertinho. É, mas eu, por Cascavel eu exemplo, eu não adoro o posso povo de lá. faltar. Ai, Ó, pois eu sou amiga do povo de Cascavel todinho, da Conscienciologia. Aquela turma lá, nós fizemos um ECP1 lá em Foz, ficamos todos amigos. olha que O Marcos maravilha. Santos, que tá. O Guilherme, esses aí? Tudo, tudo, tudo. Tem a coordenadora que agora é uma professora, que eu não lembro o nome dela agora, Viviana, né? Viviana, do IPC Cascavel. Turma boa lá do IPC. Excelente. Olha só que maravilha. Quando dá, Já viu turma ruim da Conscienciologia? Conscienciologia é um a gente espetáculo. vai, né? Onde dá, a gente vai. Porque a turma lá gosta de ir para fazer as coisas, né? E é motivada. Mas, Muito bom. o nome é ingrato, né? Ah, nada, deixa quieto. A minha irmã Tá mora em ótimo. Cascavel. Eu vou ficar lá na casa dela. Olha aí, aproveita e passear. Viu? Pessoal, muito, muito, Assim não dá, viu? é, Eu pensei que fosse fazer CP1 com você, não vou conseguir, Fernanda. Porque você vai Vai fazer ser o curso antes P1? que eu. É? Não, eu só vou fazer o curso. Vai ser P1, eu não tenho dinheiro. Não, mas, agora. viu? Mas aí você já está Tem que fazendo esse ver. curso que tem que ser presencial para poder fazer. Então tá bom, então você vai me esperar, porque eu só vou poder fazer ano que vem, que aí estarei aposentada. Ah, tá ótimo. Mais uma, Gente, mais uma. com 21h30. 68 anos se aposentando. É, A foto. é isso aí, É, vamos gente. tirar foto. Tira foto. Andréia, aparece Bota, pra gente tirar bota, foto. bota bem assim, Ai, hoje eu não consigo ligar a câmera. Tá né? Então bom. tá Ela bom. tem a foto Ela já dela. tem a foto dela sorrindo aí, bonitona. Então vamos lá. É bem X. assim. Que é isso? Ok. Prontinho, gente. Gente, muito obrigada, né, Jean? A gente agradece aqui a presença de Tchau. vocês pelo excelente debate. Assim, Até tá a naquele próxima, jeito. até o próximo Tá tudo. encontro. Até o Até o próximo próximo encontro. encontro, daqui 15 dias, né? Dia 4 de novembro, é isso, né? É. Tá. Isso mesmo. Tá ótimo, então. Gente, parabéns, viu? Foi excelente o debate hoje. Parabéns todos aí, os envolvidos. Todos Tchau, boa aqui. E noite a falta de todos. você falar. É,